Olá, eu sou Roberto Pires, um homem branco de cabelos castanhos. Estou usando uma blusa cinza escuro e no meu fundo tem uma parede de tijolinho exposto com uma estante de livro. Eu faço parte da equipe da Inclua, plataforma de recursos pró-equidade em políticas públicas, que visa fornecer, né, a trabalhadoras e trabalhadores envolvidos com a execução de políticas e serviços públicos ferramentas de reflexão, né, de diagnóstico e de intervenção visando a promoção da equidade. E hoje nós estamos aqui, né, nessa curadoria com 3 convidados muito especiais e eu vou passar a palavra aqui para eles se apresentarem, começando aqui com Aníbal Amorim, depois a Laís Silveira e a Sônia Gertner. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom dia, meu nome é Aníbal Coelho de Amorim, eu sou um homem branco, rabo de cavalo, barba branca, meu sinal em Libras batizado é como se fosse o estilo da minha barba em Viking. Quem agradece o convite de participar somos nós. Bom dia. Meu nome é Laís Costa, eu sou e estou aqui na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Sou uma mulher cis, branca, hétero, de meia-idade, uso batom vermelho e o óculos que a meia-idade me deu de presente. Ao fundo, eu estou na minha sala, tem umas plantas, enfim. E sou, junto com a Aníbal e Sônia aqui, a gente coordena uma pesquisa falando da saúde da pessoa com deficiência. Eu sou ativista da causa e sou mãe de 2 crianças, uma delas com deficiência intelectual. Obrigada pelo convite. Da mesma forma, agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Me chamo Sônia, meu sinal em Libras é esse daqui. Sou mulher de pele branca, cabelos grisalhos. Estou num ambiente de trabalho em casa e o fundo está desfocado. Trabalho na Fiocruz como servidora, sou psicóloga e trabalho com a Laís e o Aníbal na pesquisa. Excelente, gente, é uma satisfação enorme ter vocês aqui para essa conversa e também poder contar com vocês para a elaboração dessa curadoria. Essa curadoria, ela tem como tema os territórios existenciais das pessoas com deficiência. E aí eu já vou começar pedindo um pouco para o Aníbal comentar para a gente a ideia, né, por trás dessa curadoria, desse tema, assim como também um pouco da trajetória dele em relação a essas questões. Bom, Roberto, esse é um tema que, além de extremamente importante, significativo para as pessoas com deficiência, ele é histórico e, como é histórica, também, durante muito tempo, foi a invisibilidade dessas pessoas. Então, quando a gente está se referindo a territórios existenciais das pessoas com deficiência, a gente está tentando mostrar que, historicamente, a gente não pode ficar limitado de forma física apenas para os lugares onde a gente mora, onde a gente vive, mas aquilo que representamos, sentimos, pensamos, fazemos no dia a dia, no cotidiano, isso constitui os territórios existenciais. Essas pessoas, elas se definem por tudo aquilo que elas fazem na sociedade, por todas as suas contribuições, e nós, como parte de uma pesquisa da Rede PMA Fiocruz e do DAESUS, defendemos a ideia de uma justiça, e como você muito bem caracterizou, que prima pela equidade. E essa justiça passa também pela produção de conhecimento que as pessoas com deficiência trazem como contribuição à luta, à causa. A gente chama isso, no trabalho que eu tenho feito mais recentemente, de artivismo, que é tudo aquilo que ele pode trazer como contribuição às suas lutas cotidianas, enfrentando as barreiras comunicacionais, atitudinais, arquitetônicas, às vezes o preconceito, o estigma que, durante muito tempo, e a discriminação levaram à segregação e à exclusão dessas pessoas na sociedade. Então, territórios existenciais na saúde coletiva é tudo aquilo que constitui o modo de ser
e de andar a vida no cotidiano. E isso se expressa de diferentes maneiras. Quando eu digo que o meu sinal é esse, eu fui batizado dessa maneira por uma pessoa com deficiência. Quando cada um de nós experimenta esta vivência de ser batizado dessa forma, essa produção do conhecimento ela é fundamental para que eu me reconheça também como parte do território existencial do outro. O meu olhar, ele, de certa maneira, ele é ressignificado a partir daquilo que eu recebo da contribuição e do conhecimento que esse outro produz em mim e para além de mim. Eu vou citar só uma coisa que é muito importante, e vou parar por aqui, no primeiro momento, dizer que na antropologia existem dois conceitos que são muito interessantes. Nós três temos experiências que a gente chama de distantes, muitas vezes, das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência têm experiências próximas daquilo que são os seus territórios existenciais. Falar daquilo que você não vive é uma experiência sobre alguma coisa. Falar de uma experiência de uma pessoa com deficiência é outra coisa completamente distinta. Tem corporeidade, tem materialidade daquele território existencial. Então, eu acho que as pessoas que estão vendo esse vídeo e que vão depois conhecer parte do material que a gente está produzindo numa pesquisa que está numa plataforma colaborativa no Ideia SUS, elas têm que perceber de que o que se materializa nas lutas se materializa também nos territórios, não só geofísicos, mas nos territórios existenciais desse segmento que, durante muito tempo, foi invisibilizado histórica e socialmente. Excelente, Aníbal, obrigado. E o projeto que vocês coordenam, né, tem produzido materiais, né, super interessantes, né, como esses guias e vídeos voltados, né, para a comunicação. Vocês poderiam comentar um pouco sobre esse processo para a gente, por favor? Claro, Roberto. Então, acho que, pegando o link aí, o que a Aníbal traz, o nosso projeto de pesquisa, na origem, ele tinha uma premissa e tem uma premissa metodológica que a gente não constrói para, a gente constrói com. Então, tudo que resulta do nosso projeto resulta a partir da definição de prioridade em conjunto, a partir das lacunas assistenciais, né, as lacunas aos direitos, que são identificadas, obviamente, com base na literatura, mas uma literatura refletida junto e de forma não hierarquizada em relação a essa corporeidade, essa vivência dos corpos de pessoas com deficiência. Por quê? Né? Por isso que a Aníbal fala, por causa dessa corponormatividade, todo esse viés que acaba levando a uma série de estigmas que aprisionam as pessoas com deficiência numa falsa categoria, né? Ou numa falsa impressão de que elas são menos humanas do que outras pessoas. Isso é uma violação inaceitável, que a gente precisa entender qual é o nosso papel de cada uma das pessoas que estão assistindo, de cada uma e um de nós que está aqui conversando na reprodução e manutenção desse capacitismo que é estrutural e que ceifa vidas, né? Ele naturaliza discursos eugênicos, enfim, a coisa não é pouco grave, mas vamos para os materiais assim, muito bacanas. A gente, quando começou o projeto, né, o projeto aqui, nós três somos da coordenação local, mas é um projeto que tem coordenação geral, é um projeto que tem 4 coordenações locais, 3 delas exercidas, né, ocupadas por pessoas com deficiências diversas, e uma por uma mãe de uma adulta autista, e negra, né? Nós 3 somos pessoas brancas aqui. E aí o projeto ele foi crescendo, e a participação é muito mais ampla do que essas coordenações, ela é muito mais ampla do que os 4 localidades, as 4 cidades que ela estava originalmente. E a primeira coisa que a gente descobriu, que a gente achava bacana, sabe, Roberto? É que a gente era capacitista também, né? Igual você, eu, todo mundo. E a gente percebeu que a gente erguia barreira, que é uma violência social sem fim, a gente erguer barreira à comunicação contra as pessoas com deficiência.
Então, a gente foi para desenvolver um guia de forma participativa, é um guia é um guia de acessibilidade comunicacional, e esse guia está totalmente acessibilizado. Ele tem uma versão um pouquinho mais longa, esse daqui está em linguagem simples, para que não só pessoas com deficiência intelectual, com a cognição, né, mais desafiada para entender, mas, na realidade, quase a maioria da população brasileira precisa de uma linguagem simples para poder se empoderar no seu processo, na sua vida em sociedade, né, a respeito dos seus direitos. Então, é um guia assim, curto, bacana, ele está completamente acessibilizado, lá na plataforma Arca, vocês vão disponibilizar e no Ideia SUS, vocês vão disponibilizar o link, né? E é uma coisa curtinha, tá vendo? É uma página. Então, assim, o Roberto vai entrar numa reunião, reunião virtual, deixa eu ver, são 7 tópicos. Eu acho que a gente pode começar por aí. É claro que existem coisas mais amplas, mas a gente não para ler essas 300 páginas. Então, isso é um convite para a aproximação das pessoas. E como é uma pesquisa que está no Ceará, a gente acabou tendo, inclusive, por ideia do Aníbal, a ideia de cordelizar esse guia, e isso é a coisa, temos ele em amarelo e verde, isso aí. Isso é a coisa mais potente, porque você tem validações, inclusive, na saúde, para letramento sobre saúde para pessoa com deficiência em cordel. E isso daqui, às vezes, eu estou assim, a gente está jantando, né, faz alguma coisa, aí chega um casal de amigos, a gente não vê um tempo, eu dou os 2 guias. As pessoas param e leem cordel na hora, porque também é curto, são poucas páginas, tá vendo? Foi feita por um cordelista maravilhoso, Edson Oliveira, desculpa, e o Nonato Araújo. Então, assim, fica o convite, também está totalmente acessibilizado. E com o recurso da escola, a gente está imprimindo a primeira cartilha em cordel em Libras. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é um passo possível por uma parceria com a Secretaria... Em Braille. Em Braille. Em Braille, gente. Em Libras está lá no link da gente. Estou assim. Mas isso também é muito... A gente tem otimizado recursos por uma parceria que a gente estabeleceu no âmbito do projeto com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro. É uma secretaria bem bacana, vale a pena dar uma seguida neles no Instagram, enfim, nas redes sociais. E a gente agora, já falei muito, né? Estamos desenvolvendo, por demanda, um guia de direitos e saúde sexual das pessoas com deficiência, porque, gente, pessoa com deficiência tem direito a prazer, né? E se eu achar aqui, porque a gente já está cordelizando, mas não vou achar, né? Aqui, vou só ler o primeiro estrofe, que os deuses da poesia me concedam sapiência para narrar esses versos com a mais pura consciência, falar com simplicidade sobre a sexualidade de quem tem deficiência. Uma coisa muito básica que não se pode esquecer é que todo ser humano é igualzinho a você. E quem tem deficiência, por ser igual na essência, tem direito ao prazer. Eu passo para a Sônia e acho que a gente precisa estar mais junto, mais vezes mesmo, com mais gente, inclusive. Né? Muito obrigada. Dá para perceber o quanto nós estamos envolvidos, felizes com tudo isso que está acontecendo. Mas eu ressalto que ainda falta muito, principalmente nas nossas instituições públicas, né? No SUS, na educação, na sociedade em geral. Então, é preciso que aconteça mesmo uma ampliação, como em ondas, né? E eu acho que essa oportunidade aqui no IPEA é mais uma, da gente estar colocando essa onda para avançar e alcançar muitos serviços públicos, pessoas que precisam. E a gente agradece aí esse momento, a presença do nosso intérprete, do Antônio. Tudo é muito significativo quando a gente pensa que a gente está falando de direitos, né, e de uma dívida histórica, né, com essas pessoas. Obrigada. Sônia, Roberto, se você me permite, eu gostaria de trazer uma questão que eu acho que é fundamental, que quando a gente está... que é um processo contínuo.
a gente percebeu que a nossa instituição, que é centenária, que é a Fundação Oswaldo Cruz, são mais de 120 anos, 122 anos, ela produzia ciência, produzia conhecimento, mas a nossa pesquisa queria ir além dos muros, queria ir além do castelo, no sentido figurativo. E uma das coisas que nós criamos como uma instância fundamental, essencial para a nossa pesquisa, foi um fórum interinstitucional que tem representação de segmentos de pessoas de deficiência do país inteiro. Essas vozes, a vez e as vozes dessas pessoas constituem a essência de tudo que fazemos no projeto. Constituem mais do que simplesmente os materiais, constituem aquilo que é a vitalidade do que a gente enxerga, o caráter de insurgências das pessoas, dizendo assim: eu existo, eu resisto, eu estarei aqui querendo vocês ou não, eu me represento, eu não quero ser substituído, minha voz se faz presente, nada sobre nós sem nós. Sem nós. Esses lemas, eles se reproduzem e precisam ser gravados, não só nos nossos corações, mas nas políticas públicas. E é muito bom que, na realidade, o IPEA abra e crie uma plataforma chamada Inclua, para que a inclusão definitivamente faça parte de todas as políticas públicas. Falar de territórios existenciais é falar de trabalho, segurança, mobilidade urbana, lazer, cultura. Então, isso é um território existencial. E eu acho que, sem isso, a gente não pode dizer que necessariamente os nossos territórios existenciais estarão completos, plenos de vida e prazer. Roberto, você me permite um minutinho? Com certeza. É um link. Obrigada. Não, acho que a Aníbal traz uma questão importante, uma coisa muito interessante desse fórum é que a participação se dá por pessoas com deficiência física, por pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva e pessoas com deficiência intelectual, que a gente não vê participando em quase espaço nenhum da sociedade. E aí a oportunidade de estar nesses fóruns é justamente esse efeito de deshomogeneizar, né? Quando a gente fala assim, pessoas com deficiência, parece que é um grupo homogêneo e é extremamente heterogêneo, não só porque cada indivíduo é único no seu território existencial, mas é heterogêneo porque, a depender do que define, da lesão que define a sua deficiência, você tem barreiras maiores ou menores para participação e inclusão social. E a Sônia traz uma outra coisa linda, como sempre, que é um pouco o compromisso. Assim como o combate ao racismo não pode ficar como uma tarefa das pessoas negras, o combate ao machismo não pode ficar uma tarefa das mulheres, o combate ao capacitismo faz parte de um processo civilizatório que a gente não tem respondido a ele. Se a gente tem filho na escola, por exemplo, sem deficiência, a gente pergunta lá, cadê as crianças com deficiência? A gente pergunta para a mãe, para o pai, como é que é essa inclusão, como pode ajudar? A gente é isso, entendeu? Porque a criança tem que ter o mesmo direito que a criança sem deficiência, de ter potencializado o seu aprendizado, né, a sua vida autônoma. E aí, o agradecimento, não sou eu que vou terminar falando, não, é mais uma vez o Edson Oliveira, que a gente é bem apaixonado pelo trabalho dele. Termino agradecendo ao nosso Pai soberano, que fez o céu e a terra sem cometer um engano, porque para lidar com gente, basta apenas ser humano. Acho que está na hora da gente ser humano, né? Obrigada. Fantástico, gente. Esse projeto, né, essa iniciativa de vocês, eu acho que tem uma contribuição enorme, né, tal como vocês falaram, não apenas pelos materiais, mas pela própria forma, né, de produzir conhecimento, né, junto com as pessoas com deficiência, e a gente vê que tem uma contribuição imensa, né, num sentido de um necessário processo de formação, né, de todos nós, enquanto sujeitos que compreendem, né, a experiência do outro e se aproximam, né, com empatia e com construção, né, de pontes, né, viabilizando a participação de todas, né, e todos nesse processo, sobretudo, né, no acesso a bens e serviços públicos que são tão importantes, né, para o
o bem-estar das pessoas. A curadoria, como vocês vão poder verificar, inclui ainda outros materiais, como artigos e alguns outros links também que permitem acesso a esse conteúdo que vem sendo produzido, né, por essa equipe aí fantástica na Fiocruz. Então, a gente convida todas e todos e todes a consultar, né, esse material e fazer um excelente uso deles, visando tornar aí nossas políticas públicas mais inclusivas. E é isso, gente, ficamos por A gente aqui. faz um sinalzinho aqui em Libras, mas que é em inglês, do I love you, né? Que é exatamente importante dizer que isso aí pode parecer para alguns que é heavy metal, mas não é não. Isso é um sinal importante que a gente está querendo demarcar o tempo todo, que o signo é fundamental e a gente quer estender isso para que as pessoas abracem a causa e respeitem os territórios existenciais das pessoas com deficiência. Tamo junto. Fantástico. Até a próxima, gente. Obrigado. Obrigado.